Eu acho que a música e a musicalidade nas comunidades do Daime nasce num determinado período e contexto em que já vinha como um desdobramento de um passado, de uma colonização do Nordeste para o Acre, do encontro desses nordestinos com as comunidades dos povos indígenas, né? Um encontro conflituoso, mas ao mesmo tempo também rico em mistura e combinações, né? Então, a formação dessa comunidade na década de 30 e 40, na periferia de Rio Branco, já dando continuidade a outras formações de comunidade ayahuasqueiras em outros lugares, mais na floresta, na região de Brasileia, por exemplo, que o mestre Irineu conheceu. Depois ele veio para Rio Branco, formou a comunidade dele ali na região onde hoje é a Vila Ivonete. Depois ele mudou-se para essa região aqui da parte alta das terras aqui do Seringal, onde é hoje essa região aqui de Tancredo Neves, Alto Alegre, e mais para cá a região da Custódio Freire, né? Nesse tempo era tudo floresta, era tudo seringal, e essas comunidades foram, ao longo do tempo, pela distância que elas tinham em relação à cidade, elas foram conservando determinadas linguagens e maneira de fazer as coisas que eram mais antigas, né? E que no núcleo urbano muitas coisas foram mudando e aqui foram se conservando de uma forma mais antiga. Nas décadas de 30, 40, 50, que é quando se forma a doutrina do Daime e o tipo de música, os instrumentos musicais usados, a maneira das pessoas cantarem, a maneira das pessoas falarem e tudo mais. Eu tenho uma história que eu acho assim, deliciosa, que o Julinho conta. O Julinho é um tocador antigo aqui da comunidade, que aprendeu a tocar na década de 60, né, quando era garoto. Ele nasceu em 1956, então ele aprendeu a tocar assim, garoto, né? E ele disse que morava na casa dele, né, um frequentador aqui da comunidade, um antigo chamado Chico Cego, que era cego, mas que era um excelente violonista, tocava os instrumentos de corda muito bem, porque sabia de música, né? Tinha um ouvido fantástico, né? E aí ele disse que às vezes ele ficava 6 horas da manhã, eu acordava e o Chico Cego ficava na casa dele, porque era o horário ali um pouco antes das 6 até um pouco depois das 6, em que as carroças de boi passavam em frente à casa dele, indo para a cidade levando a produção agrícola, levando milho, macaxeira e as coisas que se plantava aqui na época, né? E a carroça de boi, com a roda de madeira e o eixo de madeira, ela vai roçando, né, no eixo, e vai produzindo um som, um gemido, né, muito alto, né, e que se escuta à distância, né? E cada roda, dependendo da espessura, dependendo do tamanho da roda ou da espessura do eixo e tal, ele produzia um som diferente, né? Uns mais agudos, outros mais graves. E o Chico Cego dizia para o Julinho qual era a nota musical e qual era o tom que aquela carroça estava. Ó, esse aí a carroça passava fazendo aquele barulho, ele dizia: esse daí é um Lá maior. Esse daqui é um dó sustenido, não sei o quê. Então o Julinho fazia no violão, tentava reproduzir o som da carroça que estava tocando. Tem um hino em que retrata o Jagube, o cipó, que fazia daime, falando, dizendo que aqui eu toco meu tambor e nas matas eu rufo caixa. Os antigos diziam que o cipó, na mata, ele faz um som, porque ele fica com os galhos entrelaçados e o vento bate e os galhos se chocam uns com os outros e fazem um som semelhante ao rufar de uma caixa. Você vê como os sons estão referenciados com a natureza, né?
as coisas da natureza, o som dos pássaros, o som das árvores, né, do vento, né, e o som da vida, da cultura, o som da enxada, da roda do carro de boi, né, dessas coisas. Então, essa musicalização, né, da comunidade se dá dentro de um ambiente natural e cultural que precisa ser compreendido para poder você saber como é que essa música nasce, quais as características que ela tem, né? Uma música do cipó, uma música da ayahuasca, muito espalhada nas matas do Acre, o que eles chamam de cantiga do cipó, né? A cantiga do cipó é a cantiga dos pajés indígenas, que sempre o ritual de cura e das reuniões com a ayahuasca, né, com a bebida xamânica sagrada deles, né, usada para cura e para elevação espiritual, eles têm sempre tem a cantiga, né? O pajé canta, né? E às vezes acompanhado, às vezes a comunidade canta, muitas pessoas cantam, né? No Mariri, né? Na festa, né? Em que todo mundo dança e canta aquelas cantigas, né? E aí os não índios, né? Que andam com essas pessoas, os seringueiros e outros, então começaram a aprender a tomar a ayahuasca e acompanhar com suas músicas. Não conheciam a música indígena, mas começaram a inventar as suas músicas, criar, compor, né? Então essa expressão cantiga de cipó é algo que vem dessa coisa dos cantiga dos índios, cantiga dos huasqueiros que foram se formando ali na região do Juruá e outras regiões assim da floresta, né? Que seringueiros ou então pessoas curadores, né, que foram se reunindo suas famílias ou seus vizinhos e começaram a desenvolver também cantigas, né? E também de pessoas que vêm da cidade, que começaram a beber nessa cultura de origem cabocla, né, indígena, e foram levando para a cidade, assim, para a arte que faziam na cidade, essa influência. Aí você tem compositores como Pia Vila, né, e Beto Brasiliense, e outros compositores na década de 70 e 80, em Rio Branco, na cidade de Rio Branco, que criaram diversas músicas, né, com a inspiração dessas músicas, dessas cantigas de cipó, ou que, por tomarem daime na Vila Ivonete, na 5000, ou em qualquer comunidade do daime aqui dos arredores de Rio Branco, também, né, sofreram essa influência e criaram suas próprias cantigas do cipó. Então a cantiga do cipó é um fenômeno muito vasto, né, que vai desde as músicas indígenas, as cantigas indígenas, as cantigas do daime, as cantigas dos artistas, músicos urbanos que receberam essa influência. Então é uma coisa assim, bastante mais vasta e espalhada, que tem muita coisa ainda para a gente descobrir e procurar, porque estão espalhados e muita coisa se perdeu, inclusive, né? Porque ficou na memória dos mais antigos que desapareceu, que morreram sem passar isso adiante, né? Então isso é uma coisa que eu acho que precisa ser bastante o que se puder recuperar a respeito, né, de informações ou de músicas, né, dessas cantigas de cipó e desses períodos, principalmente das décadas de 60, 70, 80, né, onde essas cantigas se espalharam por aí. Eu acho que é um trabalho que mais pessoas além do Alexandre deviam fazer, entendeu? Porque é um trabalho seria uma documentação muito rica que iria adiantar muito a gente aqui. A gente não dá conta, é bastante coisa que aparece quando vai procurar, né?
em 1989, 1990, por aí. O Milton Nascimento fez uma viagem ao Alto Juruá e passou alguns dias com os Axaninca, na aldeia Apiltia, no rio Amônia, um afluente do Juruá. E, e nessa viagem ele compôs diversas canções e gravou o disco Chai, né, que é uma expressão que nasceu aqui no Acre, né, originária dos índios Runicuim, e que ganhou o mundo, né? Tem muita gente que usa essa palavra agora, Chai, e e o disco do Milton Nascimento tem esse título. E tem músicas nesse disco que foram compostas justamente nessa viagem, né? Tem uma música que é feita para o Benck, né? Que é um liderança e pajé Axaninca. Tem uma música que é a música Chai, né? Que também é composta nessa ocasião, nessa viagem. E a gente poderia dizer até que a cantiga de Cipó, né, saiu, né, chegou a grande composição musical brasileira, né, através desse disco do Milton Nascimento. Tem uma música do Gilberto Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus, né, que eu já escutei ela numa sessão de ayahuasca de um grupo ligado à União do Vegetal. Eu tocava essa música lá, né? E gerou até um certo incômodo, porque uma das pessoas presentes não concordou muito com alguns versos da música, que são meio problemáticos assim, para a admiração, né? Mas é uma coisa assim, claramente compatível, digamos assim, com o ambiente da música, o jeito da música de Cipó, né? Da cantiga de Cipó. Tem uma música do Caetano Veloso, chamada Gênesis. Primeiro não havia nada, nem gente, nem parafuso, tal. E aí diz que depois tudo quanto ainda não havia e que iria haver tomou a forma de uma gia e deu um primeiro salto, um primeiro pulo. E aí começou a existir as coisas. E dizem que existe uma tribo de gente que sabe o modo de ver esses fatos todos. Gente que toma um vinho num determinado dia e vê a cara da gia, né? Então essa música do Caetano fala de um povo que está por aí disperso entre os automóveis, mas que torna os tempos imóveis, porque toma esse vinho e que vê que tudo é sagrado, né? Então dizem que o Caetano, como é que o Caetano teve essa inspiração, né? Então o Caetano narra no livro dele a vez que ele tomou a ayahuasca, né? Uma história incrível, com o Carlos Marx, que é um jornalista, né, que esteve no Acre, fez uma entrevista com o mestre Irineu para a revista Manchete, né, na década de 60, em 1967, e quando foi viajar de volta, o mestre Irineu deu para ele um carneiro de daime, aquele litro grande que a gente chama, que tem por volta de 5 litros, 4 litros e meio, por aí, e que ele levou para o Rio de Janeiro e deu esse daime para o Caetano Veloso, para o Gilberto Gil e para aquele arquiteto Bernardes, né? Então teve eu fiquei sabendo dessa história muitos anos depois, quando o Carlos Marx teve de volta ao Acre. Falei, poxa, o Caetano o mestre Irineu deu o start na Tropicália e eu não estava sabendo, entendeu? Então é uma coisa, né, aonde é que a cantiga do Cipó vai chegar? E por que vias, por que meios, por quais caminhos ela chega ao mundo, né? Então, hoje em dia, né, você tem gente cantando hinos na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, em toda parte, né? E tem gente cantando cantigas de Cipó também no mundo inteiro, né? Então, a gente não sabe, mas existe aqui
uma coisa que o pessoal tá chamando aí de house music, né? Que é, o Terry que falou esse termo, house music, né? Que é, os índios cantam e depois fazem house, né? Que é um jeito de cumprimentar, uma saudação. Então é um fenômeno bastante amplo, né? E que precisaria ser melhor pesquisado, porque novas formas musicais, novas combinações, novos tipos de ritmos, de musicalidade estão nascendo, estão se desenvolvendo nesse período mais recente, e com essa expansão da música da cantiga de cipó pelo mundo, né? E é interessante acompanhar esse movimento, saber as coisas novas que estão aparecendo por aí. Juntinha com nosso Senhor. Bom, as comunidades do Daime, e particularmente as chamadas comunidades tradicionais ou centros tradicionais da ayahuasca, eles mantêm uma forma, um formato do seu trabalho espiritual e da música executada nesse trabalho, que é o mais tradicional possível, é o mais antigo possível. Algumas adaptações têm que ser feitas. Hoje em dia é luz elétrica, o instrumento é uma caixa de som elétrica, então você tem que não é mais aquele violão acústico antigo. Então tem algumas adaptações que precisam ser feitas, né? Hoje agora é um salão grande de alvenaria, não é mais uma casinha de madeira como era, né? Os maracás, né, são diferentes do que era antigamente, porque tem enfim, mudou o padrão da indústria de fabricação de latas, agora tem esferas, antes era cabeça de prego que colocava para poder dar o som, fazer o chacoalho. Então ao longo do tempo você vai fazendo adaptações, mas essas adaptações são cuidadosas e dentro de uma coisa que não fira o formato e a estrutura do trabalho tradicional. E há uma coisa muito importante a ser percebida, é que uma coisa é música, outra coisa é hino. Hino é uma música, é um tipo de música, é claro, mas ele tem um formato específico e uma função muito específica, que é as funções do trabalho espiritual. O hino pode ser de cura, o hino pode ser de instrução, de disciplina, de louvor, você pode dizer várias palavras, né, que são usadas tradicionalmente nas religiões para descrever qual é a função que um hino cumpre dentro do ritual. Mas certamente elas não são as mesmas funções de uma música tocada num outro ambiente, que é um ambiente mais de diversão ou um ambiente artístico em que um artista está se apresentando e tem uma plateia apreciando. É diferente a maneira como se faz, como se executa e como se vive o hino. E além do mais que é uma coisa coletiva, não tem um cantando e os outros escutando. Ali todo mundo está cantando, todo mundo está tocando, todo mundo está envolvido no mesmo ritual, às vezes cumprindo coisas diferentes, porque o cara que está segurando um maracá é diferente do outro que está com um violão, mas estão fazendo funções diferentes, mas dentro do mesmo como uma orquestra, né, que tem instrumentos diferentes, mas cada pessoa ali é um instrumento dentro de uma mesma orquestra. Não existe uma plateia para a qual você está se apresentando. A plateia somos nós que estamos fazendo mesmo. Então essa diferença ela é mais marcante nos centros que são tradicionais ou que são chamados às vezes de tradicionalistas. Nós não recusamos essa denominação, que pode parecer depreciativa para alguns, mas nós não temos nenhum problema de ser chamado de tradicionalistas, porque além de sermos tradicionais, nós somos a favor de manter a tradição. Então a gente é tradicionalista mesmo. Agora, nesse aspecto, né, da conformação da doutrina religiosa, nós não somos particularmente tradicionalistas, nem conservadores, nem muito menos reacionários em outros aspectos da vida, né, dos costumes, da política, de que seja, onde cada um tem a sua liberdade individual para
seguir o caminho que deseja. Agora, dentro do trabalho espiritual, existem determinadas formas que são antigas, são ensinadas pelos antigos e pelo mestre, e que não devem ser modificadas, devem ser o máximo possível mantidas, mesmo porque elas são a garantia da eficácia desse trabalho. Se um hino destinado a recuperar a sua saúde, que você está abalado, o hino entra com uma música de apoio dentro de um trabalho que você está fazendo de recuperação da sua saúde. Se você começar a usar esse hino de uma maneira, cantar ele de uma maneira diferente, ele não vai mais cumprir a mesma função dentro de um trabalho de saúde. Se tem um hino que é para chamar uma determinada lição de sabedoria e você começa a cantar ele com de outra forma, aquela lição pode se perder dentro dessa mudança da forma, né? Então, o que essas comunidades têm é essa vontade, essa determinação de manter, de zelar por uma tradição que só deve ser adaptada para os novos tempos com muito cuidado, para que seja, e muito lentamente, para que seja mantida a sua revelação primitiva e a sua eficácia, né? Agora, a gente não tem, nem aqui no Alto Santo, nem as pessoas individualmente, e eu muito menos, qualquer tipo de restrição, preconceito, ou coisa com a música de todo mundo, que as pessoas façam. Porque você dá uma olhada na década as valsas que tocavam no rádio nos anos 40 e 50, você não escuta mais em lugar nenhum por aí, nem na rádio. Mas você vê numa festa no Alto Santo, o pessoal está tocando valsas que são dessa época que são as valsas que o mestre Irineu gostava de ouvir. Então, a música do Daime, o que é a música do Daime? Ela é uma música que foi formada na década de 30, aqui no Acre, com as populações que vieram do Nordeste e com as populações indígenas. Porque a música do Daime seria uma música aqui da música do Acre, né? Como eu falei, a música do Daime é a mesma música que você vai encontrar em toda a Amazônia Ocidental, nas manifestações tradicionais da Marujada, nas aldeias, no Peru, com as cúmbias. Nessa música você tem dois ritmos que receberam um apelido, né, do pessoal quando chegou aqui, de samba e marcha. Esses dois ritmos no Peru são chamados de cúmbias, e eles não são parecidos como sotaques, eles são idênticos. Todos os elementos de harmonia e rítmico você vai encontrar nessa música que eu citei. Para compreender o que é a música do Daime, tem que compreender o que é a música indígena. Os instrumentos são vários, né? A base, no caso do Daime, é o maracá, mas também tem o violão e outros instrumentos que foram se juntando. É interessante que a gente vê tanto no Daime, quanto no Nando Vegetal, na barquinha, nos seringueiros que tomam ayahuasca, nas aldeias, você vê a forma musical, os elementos musicais muito parecidos e muito idênticos, né? A relação de você falar uma coisa que era parecida ou que tenha ter exatamente os mesmos elementos. No samba, você vai ter vários tipos de samba. Samba valseado, samba peneirado, samba mastigado. Aí tem esses termos, né, que são definidos a partir da forma musical, da relação com a dança, né, com o uso de semicocheias, de síncopas, de ternários dentro do binário, no caso do samba valseado, né?
E na marcha tem a marcha macia, que é a marcha lenta, tem a marcha ligeira, né? Então essas variações de andamento, então também você vai ter lá nas cúmbias, vai ter nos luzinários, você vai ter em todas essas músicas. É para você entender o que é a música do daime ou da ayahuasca, você tem que entender qual é a música desses povos, principalmente o povo indígena, porque o chá é uma cultura indígena. Eu resumo falando que os ritmos são os ritmos pano-aruaque e ritmos nordestinos. Então, vou mostrar aqui alguns instrumentos, né, que a gente vem recuperando com os mestres. Esse aqui é um pandeiro que era feito lá no Envira, no Alto Rio Envira, em Feijó, com o povo Xanenawa e os seringueiros, né? A gente aprendeu com o seu Bima, ele fazia junto com eles, tipo, eles se dividiam, cada um fazia uma parte, é feito de apuí, das raízes do apuí, e pele de onça, mas hoje em dia não tem como eu ter uma pele de onça, isso aqui é uma pele de carneiro, então ele teve que ser menor, que no tamanho normal é de 1,20 m, ele ficava bem grande e é levinho, né? Por causa do apuí, o pé de borracha, esse pé, instrumento para tocar dentro da casa de madeira, com baqueta. Eu vou mostrar aqui então os ritmos. Agora vou mostrar a marcha. Esse aqui é o espantacão, né? Espantacão também de pé de borracha, né? Pé de borracha ele tocar num piso de madeira também, né? Todo tambor aqui no Acre, todo tambor recebeu o apelido de tamborim. É uma sequência, né, das vozes, das várias vozes do samba, né? A primeira voz. A segunda. Terceira. Isso tudo distribuído em vários naipes de instrumentos, né? Esse aqui é a xaninca, né? Mas ele tem, da mesma forma que ele é feito, tem o manchineri, né? Aruaque também. Tambor aruaque. Vou tocar a marcha aqui. É interessante que desse ritmo da marcha, que as escolas, né? A maioria delas, quando eu chamo escola, são os mestres, né? Que aprenderam, escolas mesmo, né? Sempre essa relação do cabeça e contra, né? Cabeça contra. O contra nunca sai, ele fica como referência. E ele que está nas maracas, né? Você vê que tem um ciclo pequeno, né? Um ciclo de semicochês, né? As variações, né? Tira sol, bota um mizinho e afina sol oitavado. Tá? Que legal.
E eles tocam essa técnica aqui usando só o dedão. Essa forma de tocar, você vai encontrar nas aldeias, né? O pessoal que toca violão há 100 anos, né? Os Ruricuí, ainda toca desse jeito. Né? No seringal, né? O pessoal antigo tem tudo essa técnica, faz tudo, sola, é incrível, deixa a mão em zona. Você vai ver vários mestres lá nos vídeos lá explicando isso, né? Mas eu adaptei, eu não consigo tocar assim. Eu toco assim. Para tirar o mesmo som, eu tenho que dar um jeito na minha técnica, né? Esse é o samba. Aí a marcha. Ver as cúmbias, né? Tenho sobre essa história, minha referência é... Eu entrei na religião do Santo Daime em 1989. Entrei como neófito numa filial do Mestre Lineu aqui em Porto Velho. E depois eu dei seguimento à minha busca dentro da religião. Dessa religião eu fui passando para outras ramificações da mesma religião, né? E no percurso eu fui aprendendo sobre a história do Mestre Lineu, que é transmitida boca a boca dentro das igrejas, e hoje, já, como eu falei anteriormente, temos a literatura que nós temos acesso e podemos conhecer um pouco mais por quem escreveu, por quem pesquisou, né? Mas dentro das religiões fica mais... a gente se sente mais presente na história quando a gente está ouvindo de pessoas que são remanescentes, que conheceram o Mestre Lineu, outras que são da família, por exemplo. E toda a história do desenrolar da religião do Santo Daime, que não se resume só no Mestre Lineu. A raiz é o Mestre Lineu, né? E todo fato, toda história que contam do Mestre Lineu, existem coisas que são assim, a gente sabe que são mitos, que foram criados, mas a gente releva porque existe o carinho que as pessoas têm, e termina superestimando em algum momento a sua narrativa. Enfim, a perspectiva que eu tenho, a referência que eu tenho dessa história é essa, é visceral. Para falar a verdade, eu li muito pouco a respeito do Mestre Lineu. E o que eu tenho de informação dele são das pessoas próximas dele, assim como o Mestre Luiz Mendes, o Mestre Francisco Corrente, que já faleceu, o Mestre Luiz Mendes também faleceu, outras pessoas mais próximas dele, da família dele, o Valcírio, enfim. A música do Santo Daime, eu posso dizer que foi onde eu
me encontrei como musicista, como músico, como estudante de música, como pesquisador da música elementar, como pesquisador de música sacra, música religiosa. Eu encontrei um campo de percepção musical fora do comum. As pessoas que trabalham com arte já são bastante sensíveis, e tem delas que nem precisam beber ayahuasca, mas quem bebe e é músico e tem essa percepção, essa sensibilidade, ela expande muito mais, fica muito mais intensa. Você entra em universos elementares do som, das propriedades sonoras, que comumente a gente não tem essa experiência, a não ser que a gente se proponha a meditar e a trabalhar a nossa glândula pineal, a nossa glândula pituitária, para que ela possa expandir a nossa mente. Enfim, no Santo Daime, ou bebendo ayahuasca, a gente chega nesse nível de expansão de consciência, de percepção, muito fácil, coisa de minutos, 20, 25 minutos, você já expande a consciência. E as experiências sonoras são inenarráveis, né? Você vê na simplicidade de uma harmonia e de uma forma rítmica um universo de complexidade musical, onde você tem assim, um material muito amplo para explorar, para compor, para experimentar, né? Essa é a experiência, vamos dizer assim, que eu tive com a música. Essa é uma experiência particular. Agora, sim, o meu pensamento em relação a essa música, de um modo geral, é só o fato de fazer com que a pessoa se sinta bem, sinta satisfação no que está fazendo, sinta plenitude. Isso já faz com que a pessoa adentre, né, dentro da arte de uma forma espiritual. É diferente. Estou gaguejando um pouco para me expressar, porque é muito difícil expressar sobre isso, né? Colocar isso assim em palavras, a não ser que eu traga um pensamento quântico, e isso aí vai ficar muito complexo. Então eu quero ilustrar o melhor possível para que possa ser entendido. Enfim, essa é a percepção, a minha percepção da música dentro do Santo Daime, né? O que a ayahuasca causa na minha mente para que eu possa ter uma percepção, essa percepção dos elementos da música. Quanto à música do Santo Daime em si, né? Ela é muito rica de melodia, de harmonia, rítmica. A rítmica é perfeita, e ela é uma música ancestral. A música, ela vem antes, muito antes da ayahuasca, muito antes. Em todos os rituais religiosos sempre houve música, desde os primórdios, desde os Neandertais. Eles já se batiam na madeira, faziam toques de tambor, giravam em volta da fogueira. E isso é ancestralidade. A música do Santo Daime é uma música ancestral. Não é uma música secular e nem uma música gospel, mas é uma música ancestral que está no âmago do ser humano. Ayahuasca significa vinho das almas e, consequentemente, ancestralidade. Então, como uma planta, está tudo na raiz da nossa natureza. Então, como eu vejo a música do Santo Daime, a música do Santo Daime já está no planeta, já está cumprindo o papel dela. Demorou a chegar, foi preciso haver dissolução, dissidência, para poder essa música chegar, para que todo o planeta pudesse compreender, porque na razão das pessoas do Acre, né,
das pessoas de lá da tradição, lá onde inicia, por eles não teria saído de lá nunca. Mas isso é um pensamento primitivo e a gente tem que respeitar, né? E daí ela vai evoluindo por si só, ela vai encontrando os caminhos. Hoje em dia nós temos várias religiões oasqueiras que não são ligadas à raiz do Santo Daime, não são o Santo Daime. Então, o Santo Daime mesmo é lá no Alto Santo, na casa do Mestre Neu, lá com a Dona Peregrina. Aquele é o Santo Daime. O restante são religiões oasqueiras.